Algumas pessoas me perguntaram, em algumas mensagens que me mandaram, sobre o que é o neopentecostalismo. Porque ouvem dizer, esta igreja é neopentecostal, e eles não sabem o que significa neopentecostal. Bem, para eu entender o neopentecostal, eu tenho que entender o pentecostal. E para eu entender o pentecostal, né, uma história dele no Brasil, eu preciso saber que lá no século XVI, Lutero, né, ele era um padre católico que não concordava com muitas coisas da igreja. Ele provoca uma reforma, né, uma divisão, e funda uma igreja cristã luterana. Uma das coisas que ele não concordava é de não dar Bíblia para os católicos e não traduzi-la para a língua de cada pessoa, de cada país. Ele sai, ele rompe com a igreja, vai para a Alemanha e a primeira coisa que ele faz é traduzir a Bíblia para o alemão e distribuir para os seus seguidores. Então, os protestantes, eles têm a Bíblia na mão desde o século XVI. E quando é que os católicos, apostólicos romanos, recebem a Bíblia, podem manusear a Bíblia? A partir de 1962. Parece que a primeira edição da Bíblia Ave Maria foi em 1964, quando o Concílio Vaticano II permitiu que se liberasse a Bíblia para os católicos. Então, os protestantes têm uma tradição com a palavra de mais de 400 anos do que nós católicos. A palavra é importante para eles. É pela palavra que eles se unem. E quanto ao pentecostalismo, foram as ramificações deste protestantismo, dessa divisão da igreja, as ramificações é que chegam à ação do Espírito Santo em determinadas igrejas. Então, a igreja pentecostal, de Pentecostes. No Brasil, o pentecostalismo chega pelas igrejas Cristã do Brasil e Assembleia de Deus em 1910. Em 1910, a Constituição do Brasil, ela rezava que o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Em 1924, a nova Constituição já passa a valer a liberdade religiosa. E esse pessoal, né, que vem dos Estados Unidos com as igrejas pentecostais, eles se instalam primeiro em Belém do Pará. E lá em Belém do Pará, batizando uma adepta, ela começou a falar em línguas, a glossolalia, que significa a linguagem dos anjos. Então, de 1910 a 1950, as igrejas pentecostais, elas incentivavam as pessoas a falarem línguas. Em 1950, surge no Brasil mais duas igrejas pentecostais. A do Evangelho Quadrangular e a Sara Nossa Terra. E essas duas igrejas mais pentecostais, elas acrescentam mais um dado na ação do Espírito Santo em favor dos seus adeptos. Falava-se em línguas e, a partir de 1950, o dom da cura. As
pessoas podiam curar as outras pessoas. Então, nós tínhamos a língua dos anjos e a cura. A partir de 1975 é que surge o neopentecostalismo. O neopentecostalismo surge com a Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, que coloca falar em línguas, a cura e a prosperidade. A teologia da retribuição. Faz que Deus te ajuda. Começa em 1975. Então, todos esses benefícios que as pessoas procuram para a satisfação dos seus próprios interesses, até mesmo na Igreja Católica, porque na Igreja Católica, a partir da década de 80, foram incentivados muitos movimentos pentecostais. São errados? Não, não são errados. São aprovados pela igreja? São aprovados pela igreja. Mas estão numa linha de uma igreja pentecostal? Pode ser que sim. Estão numa linha da prosperidade? Pode ser que sim. Tem muitos católicos que morderam a isca da retribuição, da prosperidade. Só que a gente sabe, pelos evangelhos, que Jesus fala assim: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus dá é cruz, dá é compromisso. Não dá carro importado. Jesus não dá. Mas se você trabalhou, se você conseguiu, ótimo. Mas ele não pode dar carro importado para um e deixar o outro passar fome. Ele não pode encher uma pessoa de dinheiro e a outra não ter nem uma casa para morar. Ele é pai de todos. Um pai que não faz distinção dos seus filhos. Então, tá vendo? A nossa busca religiosa, a nossa caminhada com Jesus, ela precisa passar por uma conversão. Conversão do coração. O nosso entendimento para com a caminhada com Ele na nossa realidade. E que pena, tem muitos que dizem que estão caminhando com Jesus sob a luz do Espírito Santo e apoiando o sistema de morte, apoiando armamentos, apoiando o descaso para com a vida, que você sabe muito bem o que eu estou falando. Será que isso é de Deus? Será que essa é a vontade de Jesus? Que tantas vidas sejam ceifadas, tantos sonhos, tantos amores, tantas famílias destruídas, tantas lágrimas rolando. Eu acho que isso não é vontade de Deus, não. Não é possível isso ser vontade de Deus. Não é esse Deus que Jesus apresentou para nós. Então, essas tendências, essas ideologias religiosas, a gente não pode seguir cegamente. É importante o questionamento. É importante buscar na raiz, que é Jesus, a resposta para o verdadeiro seguimento. Com os pés no chão, com o coração voltado para o infinito. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, volva para nós a sua face, se compadeça de nós. Que o Senhor volva para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.